O estalo no andar de cima ecoou como um trovão dentro do meu peito. Não parecia o som de madeira cedendo ao tempo. Era diferente. Era rítmico, precisamente calculado. Como se alguém ou algo tivesse colocado o pé no chão com intenção. A carta pesava nas minhas mãos, mas o peso real vinha do silêncio que se espalhava pela casa como um gás invisível. Senti meus músculos travarem. A presença que meu pai temia, aquela que rondou minha infância, estava ali novamente. A casa inteira parecia prender a respiração junto comigo. Eu queria acreditar que era minha imaginação me traindo, mas a sensação era tão física, tão nítida, que meu corpo reagiu antes mesmo da minha mente. Meus pelos arrepiaram ao mesmo tempo, como se uma eletricidade sombria estivesse sendo puxada das paredes. Olhei para o teto, para o ponto exato onde o som veio. Uma sombra pareceu deslizar por trás das frestas da madeira. Não era sólida, não era humana. Era algo entre as duas coisas. Respirei fundo e tentei voltar para a carta. Era a única arma que eu tinha para entender o que estava acontecendo. Virei para a terceira página. As palavras seguintes pareciam escritas por alguém em desespero absoluto. Se você ouvir passos, não suba. Engoli seco. A carta, que até então apenas revelava segredos, agora dava ordens. Meu pai sabia que essa noite chegaria. Sabia que eu leria tudo sozinho. Sabia que eu precisaria me manter vivo enquanto isso acontecia. Continuei a leitura com a sensação de estar quebrando um código que não deveria ser decifrado por mãos humanas. Quando você nasceu, o céu não estava escuro, ele estava vermelho. Meu coração disparou. Meu pai dizia que testemunhou um fenômeno que não fazia parte deste mundo. Ele descreveu o brilho vermelho que cobriu o céu durante 5 minutos e depois desapareceu como se tivesse sido apagado por algo ou alguém. Ele escreveu que naquele instante sentiu que o véu entre os mundos havia se rompido, que algo havia atravessado. E então, a frase que cortou meu fôlego. E esse algo era você. Minhas mãos tremiam. Não de medo comum, era um medo ancestral, primitivo, como se meu corpo reconhecesse algo que minha mente ainda não tinha alcançado. Respirei fundo e continuei. Você não chorou porque não respirava como um humano. Você respirava como eles. O eles, novamente. Essas entidades que deixaram um bebê na porta da nossa casa, que me cercaram durante anos, que caminharam no telhado. Essa presença que agora claramente estava no andar de cima. Meu pai descrevia no texto o que aconteceu no meu primeiro ano de vida. Objetos se movendo sozinhos. Sussurros que vinham do fundo dos cômodos vazios. Portas abrindo-se durante a madrugada. E o mais assustador, quando você dormia, sua sombra se movia antes de você. Soltei um pequeno gemido involuntário. Sem perceber, olhei para o chão ao meu lado. Minha sombra estava lá, imóvel, mas algo em mim dizia que isso não duraria muito. A carta ficava mais densa, mais urgente. Você não é amaldiçoado, você é reivindicado. Essa frase fez tudo dentro de mim gelar. Meu pai nunca acreditou em espiritualidade, mas ali estava ele, usando a palavra reivindicado, como se eu fosse propriedade de algo. Ele dizia que desde aquela noite viveu com a sensação de que estava criando um filho que não pertencia totalmente a este mundo. Eles deixaram você aqui por um motivo. Eu senti meu estômago virar, porque naquele momento tive uma realização terrível. E se eu não fosse apenas deixado? E se eu fosse colocado como uma semente? O ar ficou mais pesado. A casa pareceu vibrar, como se a presença lá em cima estivesse ficando impaciente. De repente, outro estalo mais forte desta vez fez o teto estremecer. Toquei na carta novamente, buscando alguma resposta. Quando você fizer 27 anos, eles voltarão. Meus pulmões travaram. Eu tinha completado 27 anos.
3 meses atrás. Meu pai sabia. Ele sabia exatamente quando eles retornariam. Sabia que essa noite viria. E deixou uma última orientação. Não olhe diretamente para eles, ou reconhecerão você. Sentir medo é uma coisa, sentir reconhecimento é outra. Eu estava sendo observado por algo que me conhecia desde o nascimento. Algo que esperou pacientemente durante anos. Algo que agora estava a poucos metros acima da minha cabeça, esperando o momento certo para descer. A carta terminava a página com uma frase que parecia escrita com pressa, quase rasgada no papel. Corra apenas quando for inevitável. Eles gostam de quem tenta escapar. O último estalo não veio do teto, veio da escada. Um passo lento, depois outro e mais outro. O ar ficou gelado. E Madeira chorou sob o peso do que descia. Dobrei a carta com as mãos trêmulas. Eu não sabia o que eu era. Eu não sabia por que tinha sido deixado ali. Mas agora eu sabia uma coisa com absoluta clareza. A coisa que descia a escada não estava vindo pela carta. Estava vindo por mim.